São 12 horas. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Boa tarde. O sinal horário é um rigoroso exclusivo Cold Kit. Saiba mais em coldkit.com. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova, são as notícias às 12. Vamos já conhecer os títulos que fazem esta edição informativa. Subiu para 32 o número de casos ativos de Covid-19 no Concelho de Oliveira do Hospital. Ceia registra 151 casos ativos de Covid-19. Também Tábua a registrar 23 casos ativos e 51 recuperados. Falamos ainda de um surto com 41 infectados no lar do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. O Governo prefere municípios agregados na gestão da água, mas admite exceções. A Federação do PS de Coimbra defende territorialização e regionalização do plano de recuperação e resiliência. Mais de uma centena de vespas asiáticas exterminadas este ano em Carregal do Sal. E hoje é dia de São Martinho, contamos com algumas nuvens, o sol a espreitar e uma ligeira subida da temperatura máxima. São os assuntos em destaque esta hora na Boa Nova. Muito boa tarde. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Iniciamos então a informação na Boa Nova, nesta edição informativa ao meio-dia. O Concelho de Oliveira do Hospital registra mais 7 casos ativos de Covid-19. Uma pessoa recuperou da doença. Há agora 32 casos ativos. A informação foi confirmada há instantes à Rádio Boa Nova pelo presidente do município de Oliveira do Hospital, que adiantou que o surgimento dos novos 7 casos aconteceu de ontem para hoje. Na mais recente atualização aos dados feita na segunda-feira, dia 9, contavam-se 26 casos positivos. Com uma nova recuperação, somam-se agora 32 casos ativos no Concelho. Segundo José Carlos Alexandrino, os 7 novos casos estão ligados a cadeias de transmissão já existentes, pelo que não há nenhuma cadeia nova no Concelho oliveirense. A União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços é que registra o maior número de infectados, com um total de 8. Segue-se a Freguesia de Nogueira do Cravo com 6 casos ativos. A União de Freguesias de Penalva d'Alba e São Sebastião da Feira conta com 4 casos ativos. Lagares da Beira com 2 ativos. A União de Freguesias de Lagos da Beira Lagiosa com 3. Aldeia das 10 com 2. Sexta Beira 1 caso ativo. Meruge 1 caso ativo e Avô 1 caso ativo. Encontram-se ainda infectados com Covid-19 a 4 alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Desde o início da pandemia, o Concelho de Oliveira do Hospital acumula 84 casos de infecção por Covid-19, 49 pessoas já recuperaram, 32 estão infectadas pelo novo coronavírus. No Concelho, 3 pessoas morreram devido à pandemia da Covid-19. E na região, a Câmara Municipal de Ceia informou ontem que o Concelho registra 151 casos ativos de Covid-19. Na sua página do Facebook, a autarquia senense adianta que dos 201 casos acumulados, 151 estão ativos. Refere ainda que continua a acompanhar a evolução da situação epidemiológica de Covid-19 no Concelho, dando seguimento a um plano de ação que passa por conter a sua propagação e minimizar os seus efeitos na comunidade. O município senense, liderado por Carlos Filipe Camelo, apela ao reforço da responsabilidade individual no controlo desta pandemia, com atenção redobrada aos comportamentos e evitando situações de risco. E
na mais recente atualização aos casos de Covid-19 no concelho de Tábua, o município adianta que subiu para 23 o número de casos ativos, a registrar 51 recuperados da doença. A informação decorre dos últimos dados prestados pelo delegado de Saúde Pública ao Executivo de Tábua, presidido por Mário Loureiro. De sublinhar que desde o início da pandemia o concelho de Tábua registra um óbito. Segundo a autarquia, os casos ativos encontram-se a ser devidamente acompanhados pela Autoridade de Saúde Pública. Até à data, o concelho de Tábua não está incluído nos 121 concelhos de risco elevado. O município de Tábua procede à atualização diária da situação epidemiológica do concelho, recomendando a toda a população para que cumpra as medidas de proteção recomendadas. Lembra que cuidar de si é cuidar de todos. E um surto de Covid-19 no lar da freguesia de Escalhão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, infectou 41 pessoas, entre utentes e funcionários. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Langrova, refere que 2 utentes da instituição estão internados no Hospital da Guarda e permanecem estáveis clinicamente. Entre os utentes do lar de idosos de Escalhão, que foram todos testados ao novo coronavírus, apenas 3 apresentam resultado negativo. Segundo o autarca, na comunidade de Escalhão também há entre 8 a 10 pessoas com teste positivo para o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, e que já estão identificadas. O presidente da autarquia refere que o município, através do Gabinete de Proteção Civil, está a acompanhar o processo e a monitorizar a situação de forma permanente. Em comunicado, a autarquia apela ao bom senso e à responsabilidade de todos os municípios para o cumprimento de todas as medidas de prevenção de contágio definidas: a etiqueta respiratória, o uso obrigatório de máscara, lavagem e desinfecção das mãos. O município refere ainda que as pessoas também devem cumprir com as regras e orientações para o isolamento, se assim for determinado pelas autoridades de saúde. Olhamos então para os números da pandemia no concelho e na região. Nota-se então um aumento substancial do número de casos no vizinho concelho de Ceia. No período de uma semana há cerca de mais 100 casos ativos naquele concelho. Também o concelho de Oliveira do Hospital a registrar desde a passada segunda-feira mais 7 casos ativos, mas também um caso recuperado desta doença. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, defendeu ontem a agregação de municípios para gerir o ciclo urbano da água, mas admitiu que alguns projetos de autarquias isoladas devem ter igualmente acesso aos apoios europeus. Pedro Matos Fernandes esteve ontem em Vila Nova de Poiares, na cerimónia que assinalou a entrada em funcionamento de 2 ligações de abastecimento de água em alta ao município no distrito de Coimbra, na sequência de empreitadas de águas do Centro Litoral, que traduzem um investimento global de 910 mil euros, após reiterar que o Governo privilegia investimentos nas redes de água e saneamento em baixa com financiamento da União Europeia, quando estes são realizados por grupos de concelhos associados. Disse não poder, contudo, dizer que não há um caso que assim não é. Nós queremos são sistemas eficientes. E os sistemas eficientes em territórios de baixa densidade são sempre muito mais do que o simples investimento. Um sistema que não tenha as receitas necessárias e que compensem os custos com uma folga para fazer exatamente a substituição daquilo que são as infraestruturas já construídas é um sistema desequilibrado do ponto de vista económico-financeiro. E sendo um sistema desequilibrado do ponto de vista económico-financeiro, é um sistema necessariamente desequilibrado do ponto de vista ambiental. O meio privilegiado para poder chegar a sistemas eficientes em territórios de baixa densidade, este Governo vai continuar a apoiar financeiramente as agregações, muito mais do que tudo o resto. Repito, nunca consigo dizer que não há um caso em que assim não é. Infelizmente, em Portugal, ainda há meia dúzia de concelhos com mais de 300 habitantes por quilómetro quadrado,
que têm taxas de cobertura de rendimento de 30% ou 40%. É preciso prever isto. Declarações do Ministro do Ambiente em Vila Nova de Poiares, onde esteve depois de também ter estado em Arganil na apresentação do complexo da Lagoa Feijoal, com captação e estação de tratamento de água, num investimento de águas do centro do litoral que permite servir mais de 10 mil pessoas. O município de Arganil, presidido por Luís Paulo Costa do PSD, participou nos estudos iniciais para a criação da APIN, tendo optado depois por não integrar esta agregação de uma dezena de sistemas concelhios nos distritos de Coimbra e de Leiria. A Federação Distrital de Coimbra do PS defende a territorialização do Plano de Recuperação e Resiliência, considerando que pode melhor contribuir para a boa execução deste instrumento. A proposta foi aprovada por unanimidade no seio da Federação na segunda-feira. Em comunicado enviado à Boa Nova, a Federação do PS de Coimbra refere que o Plano de Recuperação e Resiliência prevê colocar ao dispor do Estado português a 13.944.000 euros a preços correntes, sendo que estes terão de ter uma taxa de compromisso de 100% até 2023, assinalando que a este valor acresce a possibilidade de mobilizar a 15,7 mil milhões de euros a título de empréstimos, considerando que o Programa de Recuperação e Resiliência é uma oportunidade única de atuar também sobre determinantes da produtividade da economia portuguesa, financiando reformas há muito reclamadas pelos agentes económicos. Nuno Moita sustenta que o planeamento e a gestão do programa deverá contar com o reforço do papel, da participação e do envolvimento ativo dos municípios através das comunidades intermunicipais e com a coordenação das comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Esta quarta-feira é dia de São Martinho e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê hoje nas regiões do Norte e Centro céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens médias e altas. Há hoje a possibilidade da formação de gelo ou geada em alguns locais. Para esta quarta-feira é esperada uma pequena subida da temperatura máxima em alguns locais das regiões Norte e Centro. As temperaturas máximas previstas para hoje oscilam entre os 12 graus na Guarda, os 19 no Porto e em Lisboa e os 20 graus em Faro, Beja, Évora, Setúbal, Santarém, Leiria e Viseu. Com 3 de mínima, Bragança é o distrito mais frio, seguindo-se Vila Real, onde os termómetros descem até aos 5 graus. No Porto, a temperatura mínima prevista é de 11 graus, em Lisboa é de 10 e em Faro 14 graus. Nas regiões autónomas, a Madeira e o Porto Santo esperam temperaturas máximas de 22 graus, sem previsão de chuva, apesar do céu nublado. Nos Açores, as máximas oscilam entre os 17 e os 18 graus, não havendo também previsão de chuva. No concelho de Oliveira do Hospital, as temperaturas variam hoje entre os 6 graus de mínima e os 18 graus de temperatura máxima. Também dar-lhe conta de que foi cancelada a realização da Feira de Santo André, esta feira anual que deveria acontecer no próximo dia 1 de dezembro, foi cancelada pelo Executivo da União de Freguesias de Hervedal e Vila Franca da Beira, numa deliberação tomada a reunião realizada a 30 de outubro. Está então cancelada esta feira anual de Santo André, à semelhança também do que aconteceu com as feiras dos Santos em Mangualde e em Travancinha, que também foram canceladas devido à pandemia da Covid-19. Num aviso dirigido à população, a União de Freguesias, liderada por Carlos Maia, refere que a atual situação da pandemia da Covid-19 no concelho, na região e no país continua a agravar-se, pelo que se recomenda cada vez mais existirem precauções acrescidas a fim de evitar a propagação do vírus nas nossas populações. A União de Freguesias espera, pois, que no próximo ano já existam condições mais favoráveis para a realização da Feira Anual de Santo André, que tinha realização prevista para o próximo dia 1 de dezembro. Este evento foi cancelado.
Passam 14 minutos e meio do meio-dia, ao final da edição de notícias na Boa Nova. Recuperamos o essencial da informação de âmbito local e regional, com olhar também para o que se passa no nosso país, nomeadamente a evolução da pandemia às 3 da tarde. Estes e outros conteúdos estão disponíveis e sempre atualizados em radioboanova.pt. Também pode aceder a todos os conteúdos através das nossas redes sociais. Desde já, votos de uma boa quarta-feira, neste dia 11 de novembro, é dia de São Martinho. Manda a tradição comer então as castanhas assadas e também provar o vinho novo. É o final por agora, regresso mais logo. Muito boa tarde com a Boa Nova. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.